Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Seja bem-vindo de novo aqui ao canal Dinheiro, meu nome é André Godoy. Hoje é dia 16 de junho de 2023. Você já ouviu falar no efeito Pigmalião? Já ouviu falar disso? Efeito Pigmalião. O que é efeito Pigmalião? Aliás, o que é, né, Pigmalião? Pigmalião não é uma coisa, Pigmalião foi uma pessoa. Foi um dos reis da ilha de Creta. E o efeito Pigmalião é um mecanismo psicológico que a gente vai discutir hoje aqui nesse vídeo, do qual você pode se aproveitar na sua vida pessoal, nos seus negócios. Se você estiver ciente do que a gente vai conversar aqui agora, com certeza você poderá ter bons resultados pessoais, financeiros. Então compensa saber do que se trata, tá? Como eu estava dizendo, Pigmalião foi um dos reis de Creta, da ilha de Creta, na Grécia. E diz o mito grego que ele foi rei de Creta durante um período de muita decadência moral da ilha, né? Ao ponto em que ele decidiu optar pelo celibato. Apesar de ser um rei, mas o nível moral das pessoas em geral da ilha, e das mulheres em particular, estava tão baixo, o negócio estava tão ruim, que ele decidiu o celibato. Tá? Ele optou pelo celibato. O que é uma coisa insólita, né? Porque em geral, o povo que olha para o rei fala que porcaria, né? Mas no caso do Pigmalião, foi o contrário. O rei olhou para o povo e falou que porcaria. Ao ponto dele decidir ficar sozinho. Ele optou pelo celibato, ele falou, não, nenhuma dessas mulheres, não quero ter nenhuma delas como esposa, como mãe dos meus filhos, deixa assim. E Pigmalião optou então pelo celibato. Só que o Pigmalião ele era escultor também, um hobby, né? Ele tinha por hobby a escultura. E para dar vazão a essa situação ruim, né, de você ter tanta gente ali e não ter uma mulher que pudesse ser sua companheira, enfim, o Pigmalião ele decidiu esculpir uma mulher. Ele decidiu botar todo o talento dele naquela escultura, de tal forma que a escultura transparecesse não a máxima beleza possível, como também a própria escultura exalasse na sua fisionomia, na sua pose, toda a elegância, todo o recato, toda a boa educação que ele gostaria de ver nas mulheres de Creta, e que ele não tinha isso naquele momento, né? Ou seja, ele mais ou menos fez uma escultura do que ele julgava a mulher ideal, né? Lá na solidão do palácio dele, ele trabalhou nessa escultura, e quando ele chegou ao fim dessa escultura, quando ele terminou, ele ficou tão impressionado com aquilo, tão tocado pelo resultado final, que ele chorou. Ele chorou de alegria de ter conseguido expressar tudo o que ele queria numa estátua, né? Mas ele também chorou de tristeza, porque aquela estátua, ela era só uma estátua, né? Não era nada além disso. Era um pedaço de pedra. Então foi um momento em que Pigmalião derrubou suas lágrimas ali. Eu acho, minha opinião, eu acho que foi mais de tristeza do que de alegria, né? De ver talvez o desnível, né, que existia entre o que ele estava esperando, o que ele queria de uma mulher, e o que havia disponível então na ilha de Creta. E o que acontece? A deusa Afrodite ouviu o choro de Pigmalião. Ela foi dar uma espiada no que tinha acontecido e ela viu toda a história, tudo que aquele homem estava vivendo naquele momento.
E então a deusa Afrodite ficou também sensibilizada pela situação do Pigmalião, porque no fundo o que aquele homem mais queria na vida é que aquela estátua fosse uma mulher de verdade, né? Por isso talvez ele também tenha chorado, porque ele percebeu que isso não seria possível. Ele tinha conseguido expressar tudo o que ele queria na forma de uma pedra, mas era uma pedra, não era nada além disso, mais nada, né? Então ele continuava no vazio, ele continuava sem ninguém, sem nada. E a deusa Afrodite ficou com pena dele. Ela ficou tocada pela situação horrorosa que aquele homem estava vivendo. E de presente, ela transformou a estátua numa mulher de verdade. E, claro, viveram felizes para sempre. É um dos casos em que a mitologia grega faz os personagens viverem felizes para sempre, né? Porque, em geral, na mitologia grega nem sempre a coisa termina bem, né, para os personagens. Mas foi um caso em que uma deusa do Olimpo falou: ok, você tocou meu coração, eu vou te ajudar. E transformou a estátua numa mulher de verdade. Isso é mito, né? Claro, isso é um mito grego, é uma mitologia grega, né? Claro, eu sei que ninguém aqui acredita literalmente nisso, mas eu quero dizer o seguinte: isso não é uma invenção de um autor moderno, tá? É nesse sentido que eu estou dizendo que isso é um mito. Isso é uma história que tem milhares de anos, assim como o mito do Minotauro, assim como o mito da chuva de ouro, enfim, né? Isso faz parte da mitologia grega. Isso não é um texto escrito por um psicólogo do século XXI, ou do século XX, ou do século XIX. Tá? E como tudo que é da mitologia grega, é uma coisa que tem profundos desdobramentos psicológicos, né? Profundas camadas de significado, uma coisa muito, muito mais complexa do que a gente imagina, né? Os gregos eram muito mais espertos do que nós. Essa é a verdade. A gente tem umas maquininhas aqui que filmam e tal, mas fora isso, perto deles nós somos chimpanzés, né? Mais ou menos isso. Aliás, eu faço um convite. Se você quer se sentir um chimpanzé, eu falei esses dias, né, da leitura do Marx, do Aristóteles. Se você quer ter a certeza de que você, comparado a eles, você é um chimpanzé, pegue, por exemplo, um livro como Organon, do Aristóteles. Tem um livro do Aristóteles chamado Organon. Organon. Pega esse livro, tem PDF na internet e tal. É onde ele cria a lógica, né, que a gente tem hoje. Se você quer se sentir um chimpanzé por 5 minutos, pega esse livro e leia. Você vai se sentir desse tamanho. Esse é o nível dos gregos, tá? Até hoje, passados quase 3.000 anos ainda. E vai ser assim para sempre. Mas voltando ao tema, eu estava dizendo que o mito de Pigmalião, ele tem profundas camadas psicológicas, profundos significados, né? Profundas consequências para a psique humana. E ele, por causa disso, a partir do momento em que se criou essa ciência, vamos chamar assim, da psicologia, né? Eu digo ciência porque a gente teria que talvez falar da psicologia como uma... por exemplo, a física eles consideram uma hard science, né? Uma ciência dura. E a psicologia ela está no mesmo grupo que a economia, por exemplo, né? Que eles chamam de soft science, né? Uma ciência suave, leve. Né? Quer dizer, não é exatamente uma ciência no sentido que é a física, né? Da reprodutibilidade e tal. Mas é uma área de estudo da alma humana, isso é inegável. Então, a partir do momento que a psicologia se estabeleceu como uma ciência, ou pelo menos como um campo de estudo da alma humana, o mito de Pigmalião sempre foi muito presente na vida desses estudiosos. E com o passar do tempo, agora vamos entrar na parte que diz respeito a este canal, dinheiro. Com o passar do tempo, as pessoas mais espertas começaram a perceber o seguinte, que mesmo no mundo da economia, o efeito Pigmalião acontecia. O que é o efeito Pigmalião?
O efeito Pigmalião é você desejar tanto uma coisa, mas tanto, que ela acontece. O rei Pigmalião não desejava ardentemente que aquela estátua, no fundo, fosse uma mulher de verdade? Não era esse o verdadeiro desejo dele? E foi atendido pela deusa Afrodite. A esse desejo, que acaba se transformando um dia numa realidade, dá-se o nome de efeito Pigmalião. É você desejar tanto uma coisa que, sei lá, algum deus do Olimpo ouve o seu choro e vem e realiza aquilo para você. Tá? Isso é muito comum em economia e muito mais comum ainda em finanças. Vou dar um exemplo. Você deve se lembrar da época em que todo mundo dizia o seguinte: Bovespa um dia vai chegar a 100 mil pontos. Será que Bovespa chega a 100 mil pontos? Chega ou não chega? 100 mil pontos para cá, 100 mil pontos para lá. O número 100 mil, de repente, entrou nas rodas de negociação. O número 100 mil, de repente, entrou na vida dos traders. Entrou na cabeça deles. Entrou nas manchetes dos jornais. Entrou nos noticiários. Entrou no discurso dos políticos. O número 100 mil entrou em tudo quanto foi lugar. Não foi ninguém que chegou e marretou esse número. Falou, vai falar do número... Não. Foi um fenômeno de natureza social. Aquilo nasceu no seio da sociedade e quando você vê, está todo mundo falando dos 100 mil. E aquilo começa a martelar a cabeça das pessoas e a vida das pessoas. Até que chega um belo dia, quando você menos espera, a bolsa bateu 100 mil pontos. O petróleo está em queda, vamos supor, tá? O petróleo está em queda. Aí alguém chega de algum lugar, sei lá como, onde, quem, vem lá com um número assim: olha, se furar os $80, então vai mergulhar de cabeça. E o dito cujo do petróleo fura os $80 e realmente mergulha de cabeça. Quando a bolsa chegou aos 100 mil pontos, mesma coisa com 120 mil pontos. De repente surgiu aquela mesma conversa que tinha surgido com 100 mil pontos, surgiu para 120 mil pontos. Daí a um tempo, ela bateu 120 mil pontos. Repara que hoje em dia não tem mais ninguém falando, né? 150, não tem isso. Tá meio parado o negócio. Hoje em dia a gente tem um termo para isso, que a gente chama de profecia autorrealizável, né? É quando tanta gente quer alguma coisa que de repente aquela coisa vira realidade. Mas na verdade, o nome técnico disso é efeito Pigmalião. O efeito Pigmalião é uma oportunidade na vida, tá? Agora eu estou falando, claro, mundo financeiro também, porque se amanhã ou depois você ouvir um zum de que se o governo fizer uma besteira, o dólar vai parar em R$7, né? Você começa a ver que muita gente está falando disso. Olha, pode apostar que vai chegar em R$7, porque é o efeito Pigmalião. É o efeito Pigmalião em ação, na prática. Então, muita gente que conhece o efeito Pigmalião, que conhece mitologia grega, você vê que mitologia grega as pessoas pensam que é um penduricalho, né, uma frescura. Não é frescura. É coisa bem séria e bem útil. Porque a mitologia grega está por baixo da psicologia, né? Ela é a matéria-prima da psicologia, na verdade. Mesmo que seja apenas da pura e simples psicologia comportamental, tá? Não estou entrando nas teorias de ego, id, nada disso. Só o aspecto da psicologia comportamental, a matéria-prima, o alicerce de tudo aquilo é o quê? Mitologia grega. Então, é um jeito ótimo de você conhecer a alma humana, como que trabalha a alma humana, como que ela se movimenta no mundo, né? Então, é uma dica inusitada, mas é uma dica que funciona muito. É claro que ela não vai funcionar sempre. Por quê? Porque estamos falando de finanças, né? Estamos falando de economia. Nada aqui isso daqui não é física, né? Que é uma coisa determinística. Nós estamos falando de uma coisa que você tem que ter aí uma margem de erro, sempre pode acontecer ou não, tal, mas em 90% das vezes, você pode ter certeza, acontece.
É o efeito Pigmalião. Então esteja atento, porque toda vez que você começar a ouvir um zum 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 de preço, né, vamos supor que agora começasse um zum zum zum, 150 mil pontos a bolsa. Será que vai? Será que não vai? Aí vem analista lá na televisão discutir por que vai, aí vem o outro dizer por que não vai, e fica esse número, né, 150 mil, o número fica rodando. Olha, claro, não aposte sua casa nisso, mas separa uma grana, só de brincadeira, tá? Uma grana que se você perder não vai te machucar, só para você testar, faz experiência. Deixa lá reservado, um belo dia quando você for ver vai estar 150 mil pontos realmente. Independente de haver ou não motivos para chegar nesses 150 mil pontos. Tá? De novo, é o efeito Pigmalião em ação. É quando o rei. É quando a deusa tem piedade do rei e fala: não, tá bom, eu vou transformar essa estátua numa mulher. Eu vou satisfazer a sua vontade e o seu desejo vai virar realidade. É uma coisa interessante. Quando vocês perceberem alguma movimentação nesse sentido, pode ser no mercado financeiro, pode ser até na vida pessoal de vocês, tá? Estejam atentos porque, em geral, na grande maioria das vezes, você vai ganhar. Você não vai perder, não, você vai ganhar. Tá bom? Bem, por hoje eu não sei, né? Por enquanto é isso. Se houver alguma coisa mais interessante, mais tarde eu volto. Mas por enquanto é isso, tá bom? Depois dá uma pesquisada. Eu não vou deixar nenhuma fonte bibliográfica aqui, porque nós estamos falando de mitologia grega, né? Tem 1 zilhão de referências, de ótimas referências bibliográficas na internet, na Amazon, na estante virtual, enfim. Você pode deitar e rolar, tá bom? O efeito Pigmalião. Um abraço, até mais, gente.